Oi, amigos, de volta aqui ao canal Tricolaço, assunto de última hora. Alexandre Pato está de volta ao São Paulo, atacante hoje com 33 anos de idade. Confirma então que haverá uma terceira passagem sua pelo São Paulo Futebol Clube. Que pato é esse que vem aí nessa passagem que tem toda a cara de ser a última? É um pato que estava quase se tornando um ex-jogador de futebol. Mas é sempre bom lembrar, né? Tem muita gente boa jogando bola ainda com 37 anos de idade. Agora, por que será que o Pato está de volta? O Pato está de volta porque o Pato está sem emprego. O Pato sofreu uma contusão grave quando estava saindo lá do Orlando City, terminou seu contrato por lá, ficou com a contusão de presente, veio cuidar dessa contusão do São Paulo porque o Pato gosta do São Paulo. Isso é a única coisa real em toda essa história. O Alexandre Pato é um jogador que, apesar de não ter nascido no São Paulo, que apesar de não ter nem nascido em São Paulo, é um cara que, por algum motivo na vida, idolatra o São Paulo. A gente sabe disso até pelas manifestações que ele fez enquanto não estava mais aqui, né? Enquanto estava na Europa, enquanto estava na China, enquanto estava nos Estados Unidos. O Pato precisa trabalhar, foi treinar no São Paulo, a aproximação acabou sendo inevitável. Muita gente já perguntava, e aí, será que vale a pena? Não vale a pena? O São Paulo, pelo jeito, entendeu que era um negócio de ocasião. Utilizar um jogador que se identificou com o clube, que tem algum talento ainda para mostrar e que poderia ajudar, talvez, na melhora de uma equipe ainda bastante oscilante, e entendeu que dava para conversar com o Pato, oferecer alguma coisa para ele bem pequena, para que ele não ficasse sem o emprego que ele queria, e ao mesmo tempo oferecer alguma coisa em termos de produtividade. O negócio acabou acontecendo e hoje houve a confirmação. O Alexandre Pato, que ainda tem uns dias aí para sair lá da sua condição de preparação, de treinamento, depois que ele veio fazer essa recuperação no São Paulo, está contratado até 31 de dezembro de 2023, ou seja, fica disponível apenas nessa temporada. Se um milagre acontecer, dele jogar demais, aí pode até haver uma conversa para a sequência. Agora vamos lá. Isso tudo é o que aconteceu. Agora a gente vai ver o que é interessante. Será que é bom ter o Pato no São Paulo? De novo, eu vou falar um pouco do que eu penso do Alexandre Pato. Eu gosto do jogador Alexandre Pato desde quando ele surgiu. O atacante lá no Internacional, absolutamente talentoso. Naquela geração de Neymar, Paulo Henrique, Ganso, Lucas e ele, eram os 4 principais jogadores jovens surgindo no Brasil naquele período, mais alguns outros que depois acabaram estourando também. Essa turma toda teve naquele Mundial Sub-20 famoso do ano de 2011, né, se não estiver enganado, ou de 2009, agora não lembro todo mundo, que o Brasil fez chover. Ele, quando surge no Internacional e estoura com 17 anos de idade, já estoura sendo cobiçado por times internacionais e tem um acordo com o Milan, e depois que fecha um ano no Internacional, um ano de contrato, porque não foi um ano jogando, ele vai para o Milan e praticamente começa a sua carreira lá. E tem um período muito frutífero lá na Europa, até que o Corinthians, na época com muito dinheiro, resolveu arriscar e fazer um negócio grande para trazer o Alexandre Pato de volta ao Brasil. Note bem, naquele momento, o Pato ainda não era questionado como um jogador ruim, com más condições. O Pato havia se machucado muito seriamente, estava sem jogar um período grande, mas o Pato não tinha sido desprezado como talento no futebol. Então o Corinthians fez uma aposta, gastou um dinheiro, mas o Pato no Corinthians não vingou como o Corinthians gostaria, né? Eu digo isso porque eu acho que ele até jogou bem no Corinthians durante um período. E aí, outro negócio de ocasião surgiu. O Jadson, que estava no São Paulo, estava lá muito afim de continuar. O Pato, sendo muito criticado no Corinthians, acabou virando um negócio de ocasião entre as duas equipes. O Pato veio por empréstimo ao São Paulo, enquanto o Jadson foi em definitivo para o Corinthians, já evidenciando, né, a fase capenga que o São Paulo começava a vivenciar ali em 2013, 2014. E aí, para surpresa de todos, o Alexandre Pato teve
no São Paulo Futebol Clube, a sua melhor performance depois do Milan. Ele não jogou mais do que o Milan em nenhum outro clube, a não ser na sua primeira passagem pelo São Paulo. Só que aí tinha um problema, né? Ele era jogador do Corinthians, o São Paulo não tinha grana para bancar, era muito caro, o contrato de empréstimo acabou, ele foi embora, passou na Europa, foi jogar no Chelsea, não deu em nada, foi jogar no Vila Real, lembram disso? Não deu em nada. Aí foi parar na China, a China acabou levando o Pato, em definitivo, até que ele manifestou vontade de voltar ao Brasil e veio para o São Paulo. Aí já numa segunda passagem não tão boa, que teve muitos altos e baixos, mas muito mais baixos do que altos, jogando menos, quando jogava, jogando com menos qualidade, e aí ele foi parar no Orlando City, também no negócio de ocasião para a equipe americana, quando ele havia saído do São Paulo, ali em 2020, por decisão da comissão técnica do Fernando Diniz, fez uma espécie de limpa no elenco, o Pato era caro e não estava correspondendo, e acabou indo embora. E aí foi lá para o Orlando City, ficou esse período por lá, até vir aqui tratar no São Paulo e dar no que deu. Bom, o Pato, como jogador de futebol, como atleta de futebol, é absolutamente talentoso. O Pato, como ser humano, sempre foi uma grande incógnita. Até hoje as pessoas têm muita dificuldade para entender o que é o Pato. O Pato é um cara que gosta de jogar futebol e para isso ele faz o que puder fazer na sua vida. Ou o Pato é um cara que depois de um tempo entendeu que jogar futebol para ele era um grande negócio de imagem e que era importante ele estar num clube de futebol, de preferência grande, para que essa imagem pudesse tomar conta do cenário, do mainstream, e ele fechar seus contratos, ter a sua vida de glamour, sempre com belas mulheres, aquela coisa toda. Nas últimas vezes em que ele apareceu, a impressão que dava era essa. O futebol era uma pequena diversão para Alexandre Pato. Como ele tinha um grande talento, quando ele estava em campo, em algumas ocasiões, isso acabava aflorando e dava muito certo. Mas por ele mesmo, não estava muito afim. Eu vi no Pato, naquele primeiro período no São Paulo, um cara que gostava sim de jogar futebol. A diferença é que ele é um sujeito desligado, um cara que era muito jovem naquele momento, com a cabeça meio na lua, enfim, e que ia jogar como um cara que fosse jogar na quadra entre amigos, sabe? E aí, sabe aquele cara que vai jogar na quadra entre amigos e é muito bom de bola, mas não tá nem aí. Vai lá, faz 3 gols, vai embora, come uma carninha no churrasco, mas não tá nem aí. Essa foi sempre a visão que eu tive do Alexandre Pato. O problema é que chega um período em que, se você não tiver um mínimo de entrega e de dedicação, a sua atividade acaba não funcionando para aquela equipe onde você está. Então, a última fotografia que a gente tem do Pato é essa, é de um cara que talvez não soubesse muito bem já o que queria da vida, apesar de muito jovem. Ele ainda é muito jovem, 33 anos é muito jovem, O cara pode jogar até os 37, 38 com alguma tranquilidade, se tiver afim. Agora, eu acho que a coisa foi bem amarrada como negócio de ocasião. Não acho que o Pato atrapalhe o São Paulo, porque o Pato, repito, é um cara que gosta do ambiente do clube e costuma ter muito respeito pelos seus comandantes. Mas também não acho que ele vai ajudar muito. Acho que a maior ajuda que ele pode dar é como uma figura muito conhecida do esporte presente ali. Mas ele não tem liderança. Então talvez seja no clima mesmo, na sua capacidade de ter bons relacionamentos, e só. E com um pouco de talento, caso ele ainda tenha. Se ele vai ser titular, não acredito. Se ele pode estar em alguns jogos em sequência, acho que sim. Acho que o Dorival tem condição de utilizá-lo numa espécie de revezamento. Naqueles jogos onde ele achar que não deve ter equipe toda titular, ele pode usar o Pato. Acho que o Pato nessas condições pode ajudar. Naqueles jogos que ele entender que o melhor que o São Paulo tem a oferecer não inclui o Pato, provavelmente o Pato estará no banco, se ele conseguir oferecer alguma coisa a mais,
talvez em momentos mais decisivos, algo nesse sentido, o Pato apareça lá. Não sei se como atacante, já no Orlando ele não era um atacante de ofício, ele era um meia, né, esse meia que faz a última linha antes dos atacantes. Creio que condição para isso ele tem, talento para isso ele tem também, agora vem em campo. Torcer, como sempre eu faço, e aqui nesse canal a gente torce para que o São Paulo dê certo, né? Se não der, 31 de dezembro encerra o contrato, dá um abraço no Pato, um prêmio, uma placa dourada e tá tudo certo, né? É também uma espécie de gratidão por ele naquela saída de 2020 ter aceitado sair do São Paulo sem receber o que lhe era devido. E eu acho até o São Paulo vai pagar um salarinho baixinho para ele, né? Algo entre 30 e 40 mil e depois pagar algum valor maior em produtividade. Eu pagaria, inclusive, o que o São Paulo deve para ele. Acho que é o justo. E não é pela bola, né? Mera questão de justiça. Mas, ao que parece, ele não fez muita questão de cobrar. Então a gente fica aqui só para observar. Amanhã tem São Paulo e Goiás, um jogo que não será fácil no Morumbi, porque o Goiás está em processo de crescimento, mas a gente vai ter casa cheia de novo, vai ter o time chamado de titular de novo, e o São Paulo agora tem uma sequência de jogos em casa, até a parada, ali na data FIFA, Copa Feminina e tal, onde dá um pouquinho mais de fé no pé, como diz lá o Luiz Roberto, disparar uma sequência de vitórias consecutivas para chegar na parada numa posição melhor. Quem sabe? E quem sabe o Pato não ajuda nesse processo também. Abraço, gente. Valeu!